Sejam muito bem-vindos, gente, muito bem-vindas. Eu sempre espero compartilhar informações valiosas que vão ajudar você aí a ensinar seu filho a comer para crescer bem, né? Que é crescer com saúde. Para quem não me conhece, eu sou Isabela Pesutti, eu sou endócrino pediatra. Hoje eu vou falar sobre os alimentos como aliados da saúde mental das crianças. Vamos só recapitular para vocês entenderem, assim, como que eu falei, se vocês perderam as lives anteriores, elas estão gravadas no meu IGTV, tá bom? Eu falei sobre a saúde emocional, né, sobre a saúde mental, influenciando aí no crescimento da criança. Eu falei o quê? Que não basta suprir as necessidades físicas da criança para que ela cresça com saúde. Né, precisa também suprir as necessidades emocionais. Eu falei que uma criança em privação psicossocial, né, ela tem um crescimento físico comprometido, não só porque a nutrição fica comprometida, né, porque ela perde o apetite, por exemplo, mas também por um mecanismo independente da nutrição, que essas crianças em privação, em sofrimento, né, emocional, elas podem evoluir com hipopituitarismo transitório, que é o quê? Quando ocorre uma deficiência de secreção do hormônio do crescimento transitória. Então, e os estudos mostram que a partir de uma mudança do ambiente dessa criança, uma melhora no ambiente, ocorre uma melhora imediata da secreção do hormônio do crescimento e a criança volta a crescer bem. Então, gente, a saúde física e mental, elas andam juntas, certo? Eu falei especificamente de como esse momento pandêmico atual, né, de estresse, pode afetar o comportamento alimentar da criança e do adolescente, e de nós também, adultos, né? Influenciando aí no apetite, ou com perda ou aumento do apetite, influenciando nas nossas escolhas alimentares, e nos motivos que né, fazem a gente comer. E hoje eu vou falar da relação inversa, né? Vou falar do impacto das escolhas alimentares influenciando na nossa saúde mental, na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Gente, tem vários estudos, né, que indicam aí que é possível influenciar positivamente a nossa saúde mental pela nossa alimentação. Tudo que eu for falar aqui hoje serve para as crianças, para os adolescentes, mas também para nós adultos, tá bom? Então, os alimentos, eles podem influenciar positivamente na nossa saúde mental. Seja para proteger, né? Seja na prevenção contra o aparecimento de sintomas, por exemplo, de depressão, de ansiedade, como também para tratar, tá? Transtornos, né, mentais, tá bom? Hipócrates, né, que foi o pai da medicina, já disse, ele disse que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Bom, tem um estudo australiano, gente, que demonstrou aí remissão. Olha que interessante. Um estudo que avaliou adultos com depressão, que mostrou uma remissão de 32% dos casos de depressão apenas com intervenções alimentares. Eu não estou falando aqui, gente, que a depressão pode ser tratada só com os alimentos, não. Tá bom? Então, distúrbios, né? Transtornos ansiosos, a depressão, muitas vezes precisa tratamento medicamentoso, precisa acompanhamento médico, né? Mas esse estudo mostra aí a importância da alimentação também. Então, olha, demonstrou remissão dos sintomas em 32% dos casos só com intervenção alimentar. Pra vocês verem o impacto da alimentação na nossa saúde emocional, né, na nossa saúde mental. A gente
acha que muitas vezes, isso é balela, não, tá exagerando. Não, né? É comprovado já e bem significativa a influência, tá? E como que isso acontece? Bom, são vários mecanismos, na verdade. Por exemplo, alguns alimentos têm propriedades anti-inflamatórias, né? Por exemplo, são vários, tá, gente? Uva, abacate, peixes gordurosos. Então, as propriedades anti-inflamatórias fazem o quê? Diminuem a inflamação também no cérebro, melhorando os sintomas de depressão. Né? Outros alimentos têm propriedades antioxidantes, né? Diminuindo o estresse oxidativo também no cérebro, diminuindo também os sintomas de depressão, de ansiedade. Por exemplo, alimentos que têm muitos antioxidantes, frutas, legumes, hortaliças, né? Outros alimentos influenciam diretamente na produção de neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, né? Peixes, banana, cacau. Eu tô dando só alguns exemplos aqui, tá? E outros alimentos estão associados aí à melhora na composição da nossa microbiota intestinal. O que é isso? Das bactérias, das nossas bactérias intestinais. E a gente sabe hoje que tem muita relação intestino-cérebro, tá? Então, isso modula aí vários neurotransmissores, a produção de vários neurotransmissores, serotonina, noradrenalina, GABA, tá? Regulando o humor. Então, são alimentos ricos em fibras, que alteram essa microbiota intestinal. Aqueles alimentos fermentados, por exemplo, iogurtes, né, naturais, com certeza naturais, tá bom? Então, são vários mecanismos, são propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, que influenciam diretamente na síntese dos neurotransmissores e que agem via as bactérias do intestino, tá? Então, tudo isso via mesmo, né? Não é viagem, é orgânico mesmo, é afetando aí nossos sistemas, né? Nossa produção de neurotransmissores mesmo, e afetando nosso humor, nossa disposição, nosso bem-estar, tá bom? Olha que importante isso. Bom, então, vocês já devem estar curiosos, né, para saber quais são esses alimentos que são benéficos, e eu vou falar alguns deles aqui, tá bom? Então, se você quiser, eu acho que eu vou começar a falar vários alimentos. Se você puder aí, pega uma folha de papel e uma caneta para você anotar, que eu acho que vale muito a pena, tá bom? Que é só uma lista de alimentos. Então, por exemplo, primeiro grupo, eu fiz alguns grupos para simplificar. Primeiro grupo, eu coloquei alimentos ricos em ômega 3, né? São salmão, atum, sardinha. Estão anotando, gente? Escreve aí. Estão anotando? Semente de linhaça, nozes, abacate e azeite de oliva, tá? Então, todos esses alimentos ricos em ômega 3, eles beneficiam muitas pessoas com transtorno do humor, de ansiedade e previnem também. Então, olha, veja bem, todos esses alimentos, eles tanto previnem quanto podem ajudar no tratamento mesmo, na remissão dos sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão, tá bom? Então, ó, o primeiro grupo, alimentos ricos em ômega 3. Salmão, atum, sardinha, semente de linhaça, nozes, abacate, azeite de oliva. Eu separei alguns exemplos, tá? Segundo grupo, alimentos ricos em fibras. Quanto maior o consumo de fibras, menor o risco de depressão. É claro que também é sempre tudo equilibrado, né, gente? Não precisa comer 200 gramas de fibra por dia, não. É ter um equilíbrio, mas muito frequentemente, quando a gente tem uma ingesta inadequada de frutas, verduras e legumes, a gente acaba ingerindo menos quantidade de fibras do que o recomendado, tá? Então, alimentos ricos em fibras, né, são muito importantes também. Modificam os níveis de serotonina do nosso cérebro,
com um efeito muito positivo no nosso humor. Então, por isso que é importante aí adotar uma alimentação menos processada e mais rica em alimentos in natura. Então, são frutas, legumes, tá? São todas as frutas, verduras, legumes, cereais integrais, né? Arroz integral, arroz 7 grãos, grãos, leguminosas, sementes, tá bom? Tudo isso são os alimentos ricos em fibra. E a gente tem uma coisa que a gente sempre lembra, assim, para lembrar que é pelo menos 5 porções de frutas, vegetais e legumes por dia, tá? Não precisa ser 5 de cada. São 5 porções por dia. Então, entre frutas, verduras e legumes. Isso vale para a gente e para as crianças também. Tá bom? Tem outro, ou você conta em porções, ou você pode, aproximadamente aí 400 gramas por dia desses alimentos, frutas, legumes e verduras, tá bom? Então, assim, gente, nossa, mas eu tô muito distante disso, isso para mim é impossível. Se você acha que tá muito distante disso, né, é claro que começar pequeno já é melhor do que nada. Então, se você começa, né, a comer, então, eu não como nenhuma fruta no dia, meu menino só come uma fruta por semana, né? Então, comendo uma por dia já traz benefícios, tá bom? Mas o ideal é ir pelo menos 5 porções de frutas, hortaliças e legumes por dia. Bom, outros alimentos são outros alimentos ricos em outros micronutrientes que também são muito importantes para a nossa saúde mental. Então, são eles, ó, alimentos ricos em ácido fólico. Então, ó, anota aí, gente, ó, canetinha e papel na mão. Ó, alimentos ricos em ácido fólico: aveia, feijão, folhas verdes escuras e laranja, por exemplo, tá? Alimentos ricos em zinco, tá? Que aumenta também a síntese de neurotransmissores. Frutos do mar, que eu acho um pouco mais difícil da gente consumir. Peixes, carnes, feijão e semente de abóbora. Outro, alimentos ricos em ferro. Quais são? Carnes, fígado. Fígado é um alimento que é riquíssimo em ferro. A gente, né, deveria fornecer para as crianças aí pelo menos uma vez na semana, tá? Feijão, lentilha e folhas verdes escuras. Alimentos ricos em magnésio, tá? Magnésio são cereais integrais, castanhas e vegetais verdes escuros. Alimentos ricos em vitamina C. Frutas como laranja, limão, acerola, maracujá. Alimentos ricos em vitamina B1. Cereais integrais, feijão e carnes. E alimentos ricos em vitamina B12, que são leite, ovos, carnes, frangos e peixes. Crianças que são veganas, elas não consomem nenhum tipo de alimento proveniente, né, dos animais, e aí precisam repor, suplementar a vitamina B12, tá bom? E a vitamina D, que é imprescindível também para a síntese de serotonina, né? Poucas fontes alimentares têm vitamina D. Eu não sei se vocês já viram, eu já fiz uma live só sobre a vitamina D. São poucas as fontes, né, alimentares. São mais peixes gordurosos, o ovo, mas tem pouco, tá? Então, a gente precisa de exposição solar para a produção adequada da vitamina D, tá bom? Se você não está se expondo ao sol por conta dessa questão atual, pandêmica, é aconselhável suplementar a vitamina D. Mas eu sempre falo quão importante é o sol para a nossa saúde, né? O sol é vida. Então, sempre abrir uma janela,
né? É muito importante, especialmente nessa situação atual nossa, a gente tomar sol, né? Sair ao ar livre em lugar seguro para tomar sol, ou mesmo atrás da janela, mas não pode ser atrás do vidro, que aí não faz vitamina D. Também não faz vitamina D com protetor solar, tá bom, gente? E o sol tem que bater na pele. A síntese é na pele, então tem que ser com roupa leve, tá bom? Porque atrás da roupa, pela roupa não faz também a vitamina D, tá bom? Então, gente, todos esses alimentos ricos em ômega 3, em fibras e nesses micronutrientes, todos esses alimentos, eles são muito associados a um bem-estar, aos níveis de energia que a gente tem, tá? E ao nosso humor. Então, assim, é imprescindível a gente olhar para a nossa alimentação e para a alimentação dos nossos filhos, tá bom? É onde começa nossa saúde mental, é na alimentação. Como diz a psiquiatra Juliana Parada, para quem não conhece, ótima para seguir aqui, que fala muito sobre saúde mental perinatal, tá bom? Bom, outra coisa, gente, é que para a gente ter uma saúde mental, a gente precisa dormir, né? A gente precisa dormir bem. Eu até falei ontem já, a principal causa de insônia hoje é um comportamento voluntário nosso de ficar nas telas e acabar dormindo muito tarde e acordando no mesmo horário. Então, é insônia voluntária. Olha só. Então, a gente precisa cuidar disso e cuidar dos nossos filhos também, né? Colocar nossos filhos numa rotina adequada para a idade dele, tá bom? A gente não tá de férias, né? Essa situação, ela tá atípica, mas prolongando-se, né? Prolongando muito, e a gente precisa colocar nossos filhos para dormir num horário adequado para a idade deles, né? O ideal é não dormir muito depois de 9 horas da noite, tá bom? Para o quê? Para acordar cedo, para aproveitar o dia, para tomar sol de manhã, né? Todo o nosso organismo, os hormônios ficam todos os hormônios ficam desregulados quando a gente não dorme bem, tá bom? Então, assim, é claro que existem pessoas mais vespertinas, outras mais diurnas, mas o ideal é a gente ter um ciclo, né? Um ritmo circadiano que a gente fala, um ritmo de 24 horas, né? Adequado, com todos os hormônios regulados. E para isso a gente precisa dormir bem. Então, gente, a gente fica muito mal-humorado quando a gente não dorme bem, né? E as crianças também ficam muito irritadas. Isso atrapalha a saúde mental, a saúde emocional e atrapalha muito o apetite também, tá bom? Então, existem alguns alimentos que favorecem o sono, tá? Dentre eles, olha, eu peguei alguns aqui só. A gente não deve ter uma alimentação muito pesada antes de dormir. Isso a gente já sabe, né, dos nossos pais falando. Mas é verdade, né? Ter uma alimentação muito pesada logo antes de dormir atrapalha o sono, tá bom? E tem alguns alimentos que favorecem o sono. Por quê? Porque contribuem para a produção de melatonina, inclusive, que é o hormônio do sono, né? Então, por exemplo, anota aí. Alimentos que favorecem a produção de melatonina. Farelo de aveia, banana, nozes, um iogurte natural ou uma coalhada e um abacate. E são alimentos que são os que coincidentemente, são os que eu dou para os meus meninos antes de dormir, muitas vezes, né? Porque meus filhos, eles jantam geralmente cedo, às 6 horas da tarde, 6h30 no máximo, e eles dormem lá pelas 8, né? 8h30. E antes de dormir, meu filho sempre pede alguma coisa para comer. E aí eu pergunto, o que você quer? Um leite, um iogurte, uma banana amassada com aveia, né? Então, são alimentos, veja bem, que sustentam, né? Que sustentam aí para eles dormirem a noite toda e ainda favorecem a produção de melatonina, tá bom? Então, anota aí, ó. Banana com aveia,
Nozes, pode ter nozes picada, ou um iogurte natural com aveia e banana picada, ou até um abacate, tá bom? A gente não deve o quê? Alimentos cafeinados depois de 2 da tarde, 4 da tarde, já afeta, né? Cacau antes de dormir também pode despertar, tá? E alguns chás, né, que despertam, outros favorecem, tá bom? Mas aqui eu quis trazer só alguns aí que contribuem para a produção de melatonina. Bom, então, diante de tudo isso, assim, o que vocês podem fazer na prática, né? Então, incluir aí na sua lista de compras do supermercado alimentos antidepressivos. Olha só, gente, que eu tô falando. Alimentos antidepressivos, né? Que são frutas, verduras, legumes, azeite de oliva, castanhas, peixes e grãos integrais, tá? Outra coisa, esses alimentos, eles favorecem a saúde mental, certo? Agora, a falta deles também prejudica, né? Então, a falta deles está associada à piora do humor também, tá bom? Então, quando você tem uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados, né? Aumenta o seu risco de depressão, de transtornos de ansiedade. Então, não compre alimentos que aumentam o risco de depressão e ansiedade. Então, você vai colocar no carrinho do supermercado seu alimentos antidepressivos e não vai comprar alimentos que aumentam o risco de depressão, que são os ultraprocessados, carnes processadas, né, linguiça processada, presunto, salsicha, tá? Junk food, refrigerantes, sucos artificiais, tá? Tudo que tem mais de 3... Gente, o que é alimento ultraprocessado? Se você acha que você não consegue viver sem alimentos ultraprocessados, que eu tô viajando demais, não é assim. Para vocês terem uma ideia, até chocolate tem um chocolate bom, que não é o ultraprocessado, tá? Então, tem chocolate hoje de 2 ingredientes, açúcar e cacau, né? Chocolates até acessíveis atualmente, não são muito caros, não, são chocolates acessíveis, que tem 70% de cacau. Então, na lista de ingredientes tem chocolate, cacau e açúcar, tá bom? Então, esses podem ser... Então, tudo, gente, tem um substituto, tá? Já vai falar assim, meu Deus, eu não vou comprar nada, essa mulher tá louca, tá super natureba. Não, gente, tudo tem. Então, um leite, tem os leites que tem aromatizantes, estabilizantes, conservantes, e tem outros leites que, se você olha na caixinha, é leite puro. São poucos, mas existem, tá bom? Então, tem iogurtes, a mesma coisa. Iogurtes com 2 ingredientes. Leite e fermento lácteo, tá bom? E aí, em casa, você pode colocar um pouco de açúcar, você pode bater com uma fruta, tá bom? Então, tomar cuidado com alimentos ultraprocessados que fazem bem para a saúde. Se você ler na lista de ingredientes alguma palavra lá que você não conhece, que você não sabe o que é um ultraprocessado, tá bom? Então, gente, além de colocar alimentos no carrinho antidepressivos e não colocar alimentos que aumentam o risco de depressão, a gente precisa seguir um estilo de vida saudável, né? Então, além da alimentação, para as nossas crianças terem uma saúde mental e emocional, a gente precisa ter um estilo de vida saudável que vai além do cuidado com a alimentação mesmo, que inclui atividade física e um sono adequado, igual eu já falei. Bom, recentemente, gente, teve um time de especialistas no Hospital Albert Einstein que fez em março agora um evento para discutir essa questão aí, alimentação influenciando na saúde mental, sabe? Dada a tão importância desse assunto, que tem vários estudos mesmo já comprovando essa associação, tá? E esse time de especialistas, ele publicou até um e-book com várias receitas, com várias ideias aí de receitas usando esses ingredientes,
tá? Esses alimentos. Por exemplo, vocês podem seguir aí, eu vou até marcar aí, Adriana Chef Coach. Ela participou, né, desse trabalho e já compartilhou também algumas receitas no feed dela do Instagram, tá? Inclusive um macarrão com sardinha, né? Eu vou até fazer essa receita na próxima semana lá em casa. Por que eu quis trazer? Porque a sardinha é uma coisa que é super acessível, é riquíssima em ômega 3, em cálcio, né? E a gente consome pouco, porque a gente não sabe muito, né, usar a sardinha. E esse macarrão, eu vi pela foto, acho que é delicioso, com uma farofinha de castanha. Então, assim, vale a pena pegar a receita dela, tá bom? Então, se vocês quiserem ver lá, baixar o e-book, eu vou compartilhar nos meus stories, que tem várias receitas, tá bom? Então, pensar que comida saudável pode ser muito gostosa, tá bom? Não é só, ai, nossa, só, pode ser muito gostosa mesmo. Então, vamos parar com esse preconceito de que é mato. Não é assim. São receitas gostosas, tá bom? Então, alimentos in natura e minimamente processados, ricos em ômega 3, fibras e em vários micronutrientes essenciais para a nossa saúde emocional. Tá bom? Bom, é isso que eu queria trazer. Espero que vocês tenham anotado aí num papelzinho todos os alimentos que eu coloquei, né? Encham um carrinho aí de supermercado com esses alimentos antidepressivos. E se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha, né, com alguém que possa se beneficiar. Deixa aí comentários, perguntas, que se eu não souber, eu pesquiso. E segue lá a Adriana Chef Coach, que ela dá muitas dicas de receitas deliciosas, fáceis, práticas, e com alimentos aí que vão, com certeza, ajudar a passar essa fase, né, difícil que a gente está passando. E isso, para a saúde mental, a gente precisa cuidar sempre, né, gente? Saúde mental dos nossos filhos e nossa também, tá bom? Então é isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de coisas que vocês querem também perguntar, alguma sugestão de live, então tá bom. Então um beijo para vocês e até a próxima, gente.